gente já examinou a parte inicial de fontes, prescrição, depois alguns conceitos relacionados ao empregador, sucessão, grupo, responsabilidade do sócio, depois algumas figuras especiais de empregado, o intermitente, né, o autônomo que não é empregado, enfim, o teletrabalho. Passamos, então, para a jornada, diferentes aspectos, e finalizamos a primeira parte da aula de hoje. A segunda parte começa com questões referentes à remuneração do empregado, também bastante modificadas pela reforma, como a gente vai ver. Tá? Bom, primeiro, o salário mínimo tinha uma previsão na CLT de valores regionais. É claro que isso já não se aplicava. Por quê? Porque a Constituição é clara. O artigo 7º, inciso 4 da Constituição, não permite valores regionais, é um valor nacional. Mas estava no texto da CLT. O que a reforma fez? Revogou esses artigos. Tá? São os artigos 84 e 86, é só uma menção mesmo, eles já não existem mais, foram revogados, porque eram inconstitucionais, não tinha sentido eles permanecerem lá. O salário mínimo é um só para o Brasil inteiro, está previsto na Constituição, a lei ordinária como a CLT não pode dispor diversamente. Bom, questão de parcelas salariais e não salariais. Aqui começam as mudanças importantes. O artigo 457, parágrafo 1º, prevê o que é salário. Qual é a redação desse parágrafo depois da reforma? Integram o salário, a importância fixa, estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Ou seja, pelo texto reformado da CLT, o que é salário? Além do salário base, a gente tem as comissões e as gratificações legais. O que foi retirado desse parágrafo 1º, que ali estava e deixou de estar pela reforma? 2 itens do parágrafo 2º, que é o das parcelas que não são salário, que são indenizatórias. Quais são? As diárias, que foram retiradas, e os abonos. A gente pode observar que estão agora no parágrafo 2º como parcelas indenizatórias. Elas eram, antes da reforma, salário, abono e diárias, agora deixam de ser, passam a ser indenização. Tá? O parágrafo 2º estipula, então, que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, essa já era indenização, antes da reforma, auxílio alimentação, não estava no parágrafo 1º, mas tinha a súmula do TST dizendo que era salário, agora é indenização. Então, outra parcela cuja natureza foi modificada pela reforma. Vedado seu pagamento em dinheiro, ok, mas deixa de ser salário. Diárias para viagem, que estava no parágrafo 1º antes da reforma, foi retirada e movida para o parágrafo 2º, passa a ser indenização. Tá? Prêmios, que a jurisprudência considerava como salário e a reforma retirou sua natureza salarial, passou a considerar indenização. Tá? E os abonos, que, como eu disse, estavam no parágrafo 1º, foram para o parágrafo 2º. Tá? Em resumo, 4 parcelas deixam de ser salário: auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos. Importante mudança. Né? Retirou-se a natureza salarial de 4 parcelas que são muito frequentemente pagas ao empregado. Tá? O abono, a diária, né? Aí tem essa ressalva, vedado pagamento em dinheiro. Se paga em dinheiro, presume-se a fraude, então teria natureza salarial. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Ok, auxílio alimentação não é salário? Não, mas tem que pagar em ticket, em vale. Tá? Lembrando que antes já poderia retirar a natureza salarial com adesão ao PAT, com previsão norma coletiva, agora não precisa mais. A lei já diz que não é salário. Desde que não pague em dinheiro, não precisa fazer PAT, não precisa prever em norma coletiva, já não vai ser salário. Tá? A letra da lei já prevê essa exclusão, prevê a natureza indenizatória. Oi? Então, mas a mudança que gerou muita controvérsia foi a dos prêmios, né? Porque os prêmios remuneram o trabalho, são contraprestação. É o prêmio de fim de ano, o empregado se dedicou o ano inteiro, aí ganhou ali uma viagem para o exterior e tal. Não é mais salário. Agora não tem mais nenhum reflexo, é indenização. Então, foi uma previsão aí da reforma que gerou e continua gerando bastante polêmica. Tá?
E detalhe, o legislador ele foi bem pormenorizado. Não se incorpora ao contrato, ou seja, pode retirar. Ah, mas a empresa pagou prêmio 4, 5 anos seguidos. Ela pode retirar no sexto. Ela não precisa pagar mais prêmio para ninguém. Tá? Essa ideia de não se incorporar ao contrato não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Não deixou dúvida. Porque bastava dizer não é salário, mas o legislador foi detalhista. Ó, não incorpora ao contrato, não constitui base de incidência de qualquer encargo, ou seja, não há dúvida, é indenização. Tá? Então, a lei foi expressa, foi clara. Não deixou dúvida. Aham. Aham. Sim. É uma tese, você pode usar o artigo 468 da CLT, tá? Pela leitura fria desse artigo, não, mas é uma tese sustentável. Eu acho bem razoável, porque foram muitos anos de pagamento. Eu utilizo o 468, que não foi modificado pela reforma, dizendo que a alteração não pode ser lesiva do contrato. É razoável, mas por esse artigo eu não posso fazer essa interpretação. Ele é claro, ele diz, não incorpora ao contrato. Pode ser 30 anos que não vai incorporar. Mas é aquilo que eu disse no início. A reforma ela traz uma série de dispositivos, mas elas não são normas supralegais, supraconstitucionais. A gente tem uma Constituição acima delas, a gente tem outras normas legais que conflitam com elas. É uma série de discussões que surgem com a reforma trabalhista. Tá? A gente vai ver várias delas. Está vendo hoje, amanhã vai ver outras mais, até mais, porque na parte de processo é coisa de estarrecer. Bom, a PL já não era salário, né? Então, pela letra da lei, a gente vai configurar que é uma espécie de participação nos lucros, é uma gratificação não legal, enfim. Mas a própria lei da PL prevê que não é salário. Aí não há maior polêmica, nunca houve sobre ela, né? Salvo fraude, né? E já me deparei com situações assim, paga uma parcela que é uma comissão sob a rubrica de participação nos lucros. Aí, fraude vai configurar a natureza salarial. Mas a PL normal nunca foi salário. Tá? 457, parágrafo 4º, consideram-se prêmios as liberalidades. Olha, o legislador reformista, eu chamo ele de voluntarista. Ele quis mostrar o que ele queria fazer. Não precisava disso, mas ele quis mostrar. O prêmio não é salário, ok, mas eu vou dizer o que é prêmio. É a liberalidade concedida pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado ou a grupo de empregados em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Eu já sabia disso, mas ele quis dizer, para provar isso não é salário. Tá? É desnecessária essa previsão, mas como o legislador reformista ele foi voluntarista, ele quis mostrar tudo o que ele fez, ele colocou ali essa disposição no parágrafo 4º. Sim. E objetiva. Sim, exato. E tem que ser uma norma objetiva, porque senão o empregador vai estar fazendo algo arbitrário. Não necessariamente. Pode ser uma norma objetiva que dê direito ao prêmio. Ah, se você não tem, sim. Exatamente. Exatamente. Não, por que você pagou esse prêmio? Não, porque eu quis. Você está fugindo ao que a norma previu. É o problema de ser extremamente detalhista. Aí que você cria uma obrigação a contrário senso, né? Quis definir o prêmio de maneira tão detalhista para dizer que ele não é salário, que pode se deduzir daí que ele vai ser salário em situação que não cumpra isso. Exatamente. Tá? Eu posso considerar que se não cumprir isso aqui, vai ser salário. A gente sabe que a intenção do legislador reformista foi de retirar qualquer hipótese de natureza salarial do prêmio, mas ele acabou abrindo uma brecha para que a gente configure essa natureza. Tá? Bom, o salário in natura. Aqui, mais uma vez, o legislador quis dar um recado. Jurisprudência trabalhista, você está protegendo demais o empregado. Vamos acabar com isso. Os dois dispositivos desse artigo são nesse sentido. Primeiro, o que a jurisprudência dizia? Se o empregado de um estabelecimento, normalmente era de supermercados, né, utiliza um uniforme com a logomarca de uma outra empresa, não do supermercado, de uma outra empresa,
Black Friday, enfim, era comum, vai receber uma remuneração por isso. O que o legislador fez? Não vai receber remuneração por isso. Ele diz assim, é verdade que ele não diz isso expressamente, mas essa foi a intenção dele, porque o que ele estipulou? Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, até aí tudo bem, é o poder diretivo, né? Sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa, ok, ou de parceiras, é aí que é o problema, e de outros itens de identificação relacionados à atividade. A intenção foi clara de retirar aquilo que a jurisprudência fazia antes, mandava pagar alguma coisa por isso, para colocar uma logomarca de uma empresa terceira no uniforme do empregado da empresa. Tá? Só que ele não foi expresso nesse caso. Ele não disse sem necessidade de pagar qualquer remuneração por isso. Ele só disse que pode colocar a logomarca de uma outra empresa, independente da anuência do empregado. Só que ele não disse se precisa pagar ou não por isso. Então, eu tenho uma brecha, sim, para pleitear um pagamento por isso. Tá? É claro que a gente sabe qual foi a ideologia que norteou o legislador reformista, ele não quis isso. Ele quis afastar o pagamento, que a jurisprudência consagrava no TST, inclusive. Mas eu tenho brecha para isso, sim, porque o artigo não foi claro. O artigo deu essa brecha. Ele falou, pode incluir, ok, mas tem que pagar por isso? Não sei. Eu sei o que você quis, legislador, fazer, mas você não colocou na lei. Então, eu vou interpretar da maneira que eu acho mais razoável. Se eu acho que por uma logomarca de terceiro tem que pagar, eu vou pleitear isso, eu vou deferir isso. Tá? Então, é possível, sim, os senhores, numa causa, pleitearem ainda. Ah, mas a jurisprudência vai ser defensiva? Depende do juiz. A gente sabe que a jurisprudência oscila muito, a gente tem um tribunal, mas se fosse lá em São Paulo, onde eu estava até pouco tempo, era certeza de improcedência. Aqui, que é um tribunal mais progressista, pode vingar uma tese dessa. Tá? Então, depende realmente do juiz com o qual cair. É possível, é uma brecha. A lei não foi clara ao excluir a remuneração. Ela só disse que pode colocar a logomarca, não disse que não precisa pagar por isso. O parágrafo único também vem atacar uma posição da jurisprudência. A famosa indenização por lavagem de uniforme, né? Que inclusive é prevista em várias normas coletivas. O que fez o legislador? Previu que a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. É o caso, por exemplo, de quem trabalha em hospital. Tem uma higienização toda especial, aí a obrigação é do próprio hospital de fazer essa higienização, porque não vai também pôr em risco a saúde dos pacientes com o próprio enfermeiro ou o próprio médico lavando as suas vestimentas. É um risco, né, para o hospital e para os pacientes. Né? Então, nesse caso, sim, tem que o empregador assumir. Mas, em hipóteses ordinárias, é o próprio empregado que arca com essa higienização. Retira-se, então, o que antes existia na jurisprudência de indenizar o empregado pelos custos, pelas despesas da lavagem de uniforme. Tá? A responsabilidade é dele. Você tem sabão em pó em casa, você tem amaciante, você lava o seu uniforme. Tá? É essa a ideia que está no parágrafo único. Bom, há ainda a previsão do parágrafo 5º do 458, que é uma dessas previsões também desnecessárias. Por quê? Porque no mesmo 458 já há a previsão de que tudo relacionado a despesas médicas, benefícios médicos, odontológicos, não são salário, mas no parágrafo 5º ele quis ser mais detalhista, o legislador. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico, odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos, próteses, órteses, enfim, qualquer despesa médica hospitalar, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos de coberturas, não integram o salário para qualquer efeito, nem o salário de contribuição do INSS. Desnecessário. 458, parágrafo 2º, já previa isso, mas ele quis ser detalhista e, de novo, veio com um parágrafo imenso para dizer o que já estava dito antes. Tá? O resumo disso é, benefícios médicos e odontológicos não são salário, mas isso já estava no parágrafo 2º do mesmo artigo 458. Bom, a equiparação, essa sim, sofreu mudanças bem impactantes. Continua com aquela questão jurisprudencial, né? Elas são cada vez mais raras e tal. Eu não me lembro de ter julgado uma guilda, tem 10 anos de juiz, mas estão lá. Continua, tem posição do TST e tal, dizendo que possui remuneração, possui natureza remuneratória. Vamos seguir. A reforma não mexeu nisso. Tá?
Até porque o parágrafo 1º do 457 nada falou, o segundo, que incorporou parcelas, não falou nas gueltas. Eu vou presumir que continua remuneratório. A jurisprudência continua regulando. Ok? Bom, equiparação. Várias mudanças. Primeira, já no caput, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, até aí tudo bem, igual, no mesmo estabelecimento empresarial. O que existia antes, no caput? Na mesma localidade. Não é a mesma coisa. Antes, se você trabalhava aqui no centro de Vitória, em Bento Ferreira, aqui do lado, tem direito à equiparação. Hoje, não tem. Não tem. Não é o mesmo estabelecimento. Ah, mas o cara está 5 minutos. Não tem. Não é o mesmo estabelecimento. Você está do lado dele, mas você não tem direito a ganhar o mesmo salário, porque não é o mesmo estabelecimento. Tá? Então, primeira mudança, exige-se que seja o mesmo estabelecimento. Pode ser a uma distância ínfima um do outro. Antes, até a súmula 6 do TST dizia que é região metropolitana, então até em Vila Velha dava para pedir equiparação. Agora, nem do lado, no bairro ao lado, pode pedir mais. O estabelecimento tem que ser o mesmo. Mas tem mais. Corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Tá. Parágrafo 1º. Mudou também. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, ok, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. Não existia isso antes. Antes só tinha tempo na função não superior a 2 anos. Agora tem tempo na função não superior a 2 anos e tempo para o empregador superior a 4 anos. Então, por exemplo, o João está há 10 anos e se torna gerente em 2019. O Carlos está há 2 anos e se torna gerente em 2019. Carlos não tem mais direito à equiparação, porque ele tem menos de 2 anos de diferença da função, mas tem mais de 4 na empresa. Antes ele tinha direito à equiparação. Tá? Então, esse critério não é irrelevante. Mais de 4 anos, às vezes, se configura. Tem empregados antigos, outros mais novos. Se tiver mais de 4 anos de diferença na empresa, independente da função, não pode pedir equiparação. E, além disso, o requisito antigo é mantido. Não pode ter mais de 2 anos de diferença na função. Então, é um requisito a mais para configurar a equiparação. Dificultou mais a equiparação. Exigiu o mesmo estabelecimento, exigiu um requisito a mais de diferença de tempo, agora para o empregador. Mas há outras mudanças na equiparação. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, que está dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. O que existia antes tinha que registrar no antigo Ministério do Trabalho, hoje uma mera Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, né? É o que virou o Ministério do Trabalho, e a gente tem hoje a dispensa. Não precisa homologar em local algum. A empresa faz seu plano de cargos e salários, não homologa nada e está valendo. E afasta a equiparação. Tá? Afasta a equiparação. Obviamente, tem que existir a previsão de critérios de promoção, mas isso também mudou. Por quê? Antes, previa-se promoção por merecimento e por antiguidade. Agora pode ser só um dos dois. Pode ser os dois ou apenas um deles. Pode ser só merecimento ou só antiguidade ou merecimento e antiguidade. Vai estar valendo. E não precisa homologar em órgão algum o plano. Então, simplificou-se a criação desses planos de cargos e salários das empresas. Antes, somente as de direito público estavam dispensadas da homologação, agora todas estão dispensadas da homologação desse plano. E ele será válido para afastar a equiparação. Claro que sempre vai caber a prova de descumprimento das suas normas, mas o fato é que não precisa mais homologar como antes era necessário. Tá? Então, mais uma modificação aí que gera dificuldade na equiparação. A equiparação ainda só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial.
Súmula 6, item 6 do TST, não se aplica mais. Esse parágrafo é contrário a essa súmula, a esse item da súmula 6. Tá? Ela dizia exatamente o contrário, que a equiparação será possível pelo efeito cadeia, efeito cascata. Né? Um entra na justiça, depois o outro obtém, e vai obtendo por cascata a equiparação. Era possível pela súmula, agora não pode mais. O parágrafo afastou essa hipótese. Então, tem que ser empregado contemporâneo, não pode mais equiparação por cascata. Tá? Você vai obtendo equiparação ali, um pelo outro, não pode mais. Agora, só contemporâneos do cargo na função pode obter equiparação. Mais uma restrição da equiparação, então. Parágrafo 6º, no caso de... equiparação agora quase nunca, né? No caso de comprovada discriminação por motivo de... Aí aquela história, fez um monte de restrição, aí dá uma concessão, para dizer que ele não foi tão mal. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais, uma multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite do RGPS, hoje já atualizado, 2020, R$ 6.100. Então, R$ 3.000 de multa. Ok. Então, o empregado que teve salário inferior ao do paradigma, por discriminação, tem direito à equiparação, com diferenças, mais uma multa de R$ 3.000. É isso. Não. No total. Seria bom se fosse por mês. Né? Imagine, está os 5 anos da prescrição, ganhar 3 mil por mês. Bom, então, essa é a ideia do legislador. Na gratificação de função, novamente, restrição de direitos. O que foi previsto? Tradicionalmente, se garantia ao empregado revertida a função anterior imotivadamente, porque se fosse motivado, podia tirar a gratificação, que ele incorporaria a gratificação se a recebesse por 10 anos ou mais. Agora, o que diz o 468, parágrafo 2º, a alteração de que trata o parágrafo 1º, que é esta de retornar ao cargo anterior, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independente do tempo de exercício. 10, 20, 30 anos, ganhando aquela gratificação, perde. Com ou sem justo motivo, a reversão ao cargo anterior. Então, é realmente uma situação que vai gerar uma depressão nesse empregado. Né? Ficou 20 anos ganhando naquela função, é revertido a uma função inferior, perde a gratificação e não tem direito a mais. Nada, né? Enfim, é a nova previsão do 468, referente à gratificação de função. Ok, até aqui? Dúvidas? Vou passar para a ruptura agora do contrato. Alguma dúvida sobre remuneração, gratificação, equiparação? Tranquilo? Tudo bem aí atrás? Bom, ruptura do contrato. Começando pela dispensa ordinária. Houve algumas modificações pontuais, mas que são importantes da gente mencionar na dispensa comum do empregado, ordinária. Né? Primeiro, acabou a necessidade de homologar a rescisão. Né? Antes existia, o empregado com mais de um ano de casa, tinha aqui no sindicato ou no ministério. Normalmente o ministério dizia, não, isso é com o sindicato. Então, normalmente era sindicato que fazia homologação. Hoje não precisa mais. Basta o quê? O empregador deve proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência, que virou preferencialmente digital, com a lei da liberdade econômica. Então, ele vai entrar ali no computador, vai dar baixa na carteira. Né? Além disso, ele tem que comunicar a dispensa aos órgãos competentes, que ia falar Ministério do Trabalho, né? A Secretaria do Trabalho e a Caixa, enfim, e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo que a gente vai ver daqui a pouco qual é, porque mudou também. E na forma estabelecida. Então, acabou a necessidade de homologar no sindicato a rescisão, tá? Independente do tempo de serviço. 1 ano, 10 anos, 20 anos, vai, paga, dá baixa na carteira digitalmente, para as mais modernas, e informa os órgãos competentes. Só. Tá? Claro que tem que pagar as verbas também no prazo. Acabou aquela discussão que existia, né? Ah, mas se pagar no prazo, mas homologar a rescisão só 2 meses depois. Não tem mais rescisão. Então, não tem mais essa discussão. A jurisprudência era tranquila, dizendo que estava ok, não tinha multa do 477 assim, mas agora não tem nem mais essa discussão. Quanto à percepção do FGTS do seguro, a reforma também simplificou o procedimento. A anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho é documento hábil para requerer o benefício de seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada. Nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput tenha sido realizada.
Dito de outro modo, não tem mais liberação de guias. Tá? Basta fazer a baixa e a comunicação aos órgãos competentes dessa baixa. Tá? Então, não tem mais, libera as guias para receber o fundo seguro. Isso foi suprimido pela reforma. Tá? E agora, repito, com a CTPS digital, mais ainda. É uma comunicação que vai digitalmente para os órgãos. O trabalhador, inclusive, é uma previsão que eu acho um pouco estranha, mas pela lei da liberdade econômica, basta informar o CPF, não é nem o número da carteira mais, nem PIS, para receber. Não sei se isso vai ser implementado. Também houve previsão de que vai receber no INSS o seguro-desemprego, por exemplo. Ninguém está recebendo nem benefício previdenciário no INSS, que dirá seguro-desemprego. Mas está lá, está previsto. Você vai no INSS, você vai receber seu seguro, vai com o seu CPF, não precisa de carteira, de mais nada. Tudo na teoria vai ser bonito. Né? Vamos ver na prática. De novo? Voltou. Bom, quanto ao pagamento das verbas, houve essa mudança que foi só para adaptar a questão de cheque, que não pode ser pago com cheque para o empregado analfabeto, dinheiro ou depósito, né? Normalmente depósito hoje, né? Dinheiro é até perigoso para a empresa movimentar dinheiro de rescisória, né? O parágrafo 6º aqui é mais interessante. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão. Vejam que não há mais entrega de guias, tá? É só a entrega dos documentos que comprovam a comunicação e o pagamento dos valores rescisórios. Deverão ser efetuados até 10 dias contados do término do contrato. Eu posso concluir disso que, se o aviso prévio for indenizado, ele tem 40 dias para pagar as verbas ou não? Se o aviso é de 30, mais 10, 40 ou não? Seria razoável interpretar assim? Uma leitura fria poderia me levar a essa conclusão, mas não é razoável. Tá? O problema é que aqui o legislador, a meu ver, ele pecou na redação desse parágrafo. Né? O que ele quis dizer é vai ser 10 dias para qualquer hipótese, porque antes era um dia útil para o aviso trabalhado e 10 dias para o indenizado. E o que ele quis dizer é 10 dias para tudo, só que ficou ruim a redação. Quando ele diz término do contrato, meu camarada, se é aviso prévio indenizado, é depois dos 30 dias do aviso prévio indenizado. Então, eu daria 40 dias para ele pagar, mas não é razoável concluir isso. Tá? É muito mais razoável eu concluir que houve uma redação ruim desse parágrafo e que se prevê 10 dias sempre. Ou seja, se o aviso foi trabalhado, depois do último dia trabalhado, tem 10 dias para pagar. E se o aviso foi indenizado, 10 dias da comunicação da dispensa. É essa a interpretação que a gente tem que fazer, senão é um rigor excessivo deixar o empregado 40 dias sem receber as verbas rescisórias. É realmente... Enfim... que pode existir hipótese assim, pode, mas não é razoável. Dispensa em massa. A gente sabe que a jurisprudência vinha acolhendo essas convenções internacionais, a Convenção 98 da OIT, a 154, que exigiam uma negociação coletiva, para a dispensa em massa. Lembrando que dispensa em massa não é dispensa de 5, 10, é uma dispensa realmente significativa do corpo de empregados. Tá? Se exigia a negociação coletiva, em respeito a uma série de princípios. Esses princípios não fui eu que criei, eram citados nas decisões do TST, função social da propriedade, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho. Por quê? O que se entendia é, isso gera um impacto na sociedade, não é só naqueles empregados dispensados. Você pega uma pequena cidade, você tem um caso aqui de uma cidade do interior que teve a empresa envolvida com uma grande empresa envolvida, gerou um impacto na cidade inteira, não foi só para os empregados que foram dispensados. Toda a cidade penou, o comércio teve dificuldades, né, as pessoas, os familiares daqueles empregados. Então, por isso que a dispensa em massa exigia, pela jurisprudência pacífica, uma negociação coletiva para prever um plano de saúde por um tempo, depois de dispensados, um pagamento de uma indenização adicional, mas o legislador reformista não entendeu assim. O que ele previu, no caso de dispensa em massa, foi que a jurisprudência estava equivocada e que as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. É uma dispensa normal. Ah, mas são 1.000 empregados. Normal. Paga as verbas rescisórias nos 10 dias, acabou. Não tem mais nada, não precisa negociar com o sindicato, não precisa pagar mais nenhum valor,
Não precisa considerar que aquilo gera impacto na cidade. É uma dispensa como uma de um empregado. 10, 100, 1000. Mesmas formalidades. Tá? Não há diferença. É o que previu o legislador reformista. Diretamente não. Mas o que acontece? Essas duas convenções da OIT, elas prevêem a participação do sindicato em questões que envolvam impactos sociais e tal. Não existe um artigo dessas convenções que diga assim, em caso de dispensa em massa, existe negociação coletiva. Mas há uma série de previsões que demandam a participação do sindicato em questões com relevância social, como essa, da dispensa em massa. Uhum. Isso. Desnecessidade, isso. De convencionalidade. Sim. Sim. Uhum. De constitucionalidade. Sim. A dispensa em massa tinha ido para o STF antes da reforma. Depois da reforma, eu não me lembro. Não me lembro de casos ter sido levado ao STF. Até porque a maioria da jurisprudência agora está considerando que não é necessário. Agora, eu imagino que seja levado em algum momento. Porque é muito polêmica essa modificação. Ela tem essa questão de que o impacto social não vai ser mitigado de qualquer forma, porque a prática é as empresas vão dispensar sem negociar. Com raríssimas exceções, elas vão dispensar sem negociar. E no momento de crise que o país atravessa, são comuns as dispensas coletivas. Lá em Santos, onde eu estava, até pouco tempo, grandes operadores portuários dispensaram em massa, fecharam. A Libra era um grande operador de Santos, fechou. Mandou todo mundo embora. Não negociou com ninguém. Então, é isso que a gente quer? Bom, é isso que o legislador quis, porque ele dispensou a necessidade de negociação coletiva. Talvez um dia o STF se manifeste, mas os precedentes do STF não são muito promissores, porque no caso do PDV, que a gente vai ver, o STF tinha decidido o quê? Eficácia liberatória geral. Então, eu imagino que se o STF julgar a questão, vai dizer que está ok a reforma, está bom assim, pode dispensar sem negociar. Claro que é futurologia, mas é o mais provável que o STF decida. Bom, como eu disse, então, houve essa modificação, é justamente o PDV agora. O que antes o TST decidia? Tinha até uma OJ. Em caso de PDV, a eficácia liberatória é só das parcelas expressamente indicadas. TST, OJ. O que o STF decidiu em 2015? Então, já tem alguns anos, já tem quase 5 anos. Foi em maio de 2015. Não, está errada essa OJ. O PDV tem eficácia liberatória geral, não só das parcelas consignadas, mas tem que ter cláusula, prevendo nele essa eficácia liberatória geral. Tá? Ou seja, para o STF, se não houver cláusula, a eficácia liberatória é só das parcelas consignadas no PDV. O que a reforma trabalhista fez? Adotou a posição do STF? Não, foi além. O que ele fez, o legislador reformista? Plano de demissão voluntária ou incentivada para a dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada pelas partes. Foi além do STF. Disse, vai ter eficácia liberatória em geral, salvo disposição em contrário. O que o STF tinha dito é, vai ter eficácia liberatória geral se houver previsão nesse sentido. Então, é mais do que o STF tinha decidido. É dizer que a regra é eficácia liberatória. Fez PDV, libera tudo dos contratos de todos aqueles dispensados pelo PDV. Tá? É um passo além do que o STF tinha decidido. Tá? Então, não é correto falar que a reforma trabalhista incorporou a decisão do STF no texto. Ela foi além. Ela foi além. Ela deu eficácia liberatória geral independente de cláusula, salvo se houver uma cláusula dizendo que não, só vai liberar para essas e essas parcelas. Tá? É uma eficácia realmente ampla, amplíssima. Só se tiver uma cláusula no PDV dizendo
haverá quitação somente das verbas rescisórias e do décimo, das férias, é que vai haver essa restrição. Senão, horas extras, adicional de insalubridade, tudo que danos morais, tudo que se quiser imaginar, não vai poder mais pedir. Tá? Eficácia amplíssima pela reforma trabalhista. Não há restrição, salvo alguma cláusula no PDV em contrário, que a gente sabe que vai ser rara, né? Vai ser rara. Justa causa. Aí só uma nova hipótese prevista pela reforma trabalhista, perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado, configura justa causa. Tá? É a hipótese do motorista que atropela, por exemplo, e configura hipótese de homicídio doloso, né? Essa tese do dolo eventual, quando se atropela por estar embriagado, enfim, vai configurar essa situação, aí, essa nova hipótese de justa causa, que ele é motorista, ele precisa disso para trabalhar, né? O distrato, que é aquela ruptura que a gente sabe que acontecia na prática, né? Mas não era legal. Vamos fazer um acordo, eu devolvo a multa do fundo e tal. Agora tem lei prevendo esse acordo para ruptura contratual. Não é pedido de demissão e não é dispensa sem justa causa. É um meio termo, é um acordo, distrato. Ele pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas quais parcelas? Pela metade, o aviso prévio e a multa do FGTS. Então, a multa de 20% e o aviso prévio pela metade. E na integralidade as demais verbas, 13º, férias, tal, integrais. Aviso prévio e multa do fundo pela metade. Tá? E o fundo de garantia depositado e o seguro. Ele pode sacar o fundo, mas ele não vai receber o seguro-desemprego. Então, é um acordo que vai dar alguns direitos, mas não todos. Tá? É verdade que é mais do que o pedido de demissão, porque no pedido de demissão não tem nada de aviso, não tem nada de multa e não tem FGTS sacado, mas também é menos do que a dispensa de justa causa, porque a multa é pela metade, o aviso pela metade e não recebe o seguro. Então, é um meio termo. Realmente, o distrato é um meio termo. E com uma ressalva, o saque do fundo é só de até 80%. Eu não entendi essa restrição. Parece algo bizarro, cruel. Por que não sacar 100%, 80%? Deixar com aquele rendimento perto de zero, que é o rendimento do fundo de garantia, mas houve essa restrição de 80%. Tá? Injustificada, a meu ver, mas que está no texto da lei de uma forma estranha. Até a poupança rende mais do que o FGTS. Né? Arbitragem. Tranquilo até aqui? Ruptura? Dúvidas? Ok? Bom, arbitragem. Surgiu um senso comum de que a nova arbitragem exigiria curso superior do empregado. Não está no texto da lei. O que diz o artigo 507-A? Basicamente, 2 requisitos. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acabei de falar que é R$ 6.100, ou seja, o dobro, 12.200, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, já vou comentar o que é isso, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos pela lei da arbitragem, lei 9307. Bom, primeiro, não tem na lei exigência de curso superior. Essa ideia surgiu por algumas decisões da jurisprudência, mas não é um requisito formal. Cuidado, então. Tem gente que diz, não, o Neymar não poderia fazer cláusula, porque não tem curso superior. Não está na lei. Então, ele poderia fazer uma cláusula compromissória no contrato dele. Na verdade, o contrato com o Santos foi anterior à reforma, mas se ele voltar a jogar em algum clube do Brasil, ele poderia fazer. E não existiria essa restrição do curso superior. Tá? O que existe é remuneração 2 vezes, né, superior a 2 vezes o teto do RGPS, ou seja, mais de R$ 12.200, e, essa sim, uma exigência importante, cláusula compromissória de arbitragem. O que é isso? Só pode fazer arbitragem no início do contrato. Não pode, já no meio ou no final do contrato, dizer, vamos resolver isso aqui. Se era um alto funcionário, ganhava R$ 50.000, vamos resolver aqui, acaba com justiça, que nada. A gente se entende, vamos fazer um compromisso arbitral, que é o termo da arbitragem a posteriori. Não pode. A lei é expressa ao prever só a outra hipótese de arbitragem, a cláusula compromissória, que é no início do contrato. Então, se não tiver uma cláusula contratual desde o início, não vai poder resolver pela arbitragem, ainda que receba mais do que o dobro do teto do RGPS.
Isso é importante e nem sempre é mencionado quando se fala na arbitragem. Só falam da questão da remuneração, mas tem essa cláusula também que é fundamental, ou seja, só no início, depois não vai dar mais para fazer arbitragem, porque a lei é expressa. Tá? O compromisso arbitral, que é a posteriori, não está previsto. E eu não posso interpretar extensivamente uma cláusula que é restritiva de direitos como essa. Tá? Não cabe, então, arbitragem a posteriori, só no início, prevista desde o início. E, é claro, o empregado tem que estar de acordo, concordância expressa, né? Ali fazer num contrato uma cláusula que ele assine, que ele está de acordo com essa hipótese de cláusula compromissória. E tem essa cláusula no início. Exatamente. Quando mudou a lei? Também não. O contrato está em vigor. Não. O contrato é o mesmo, mudou só a função. Não pode fazer cláusula nessa hora. Tá? Tem que ser no início mesmo. E isso é importante pela questão do interregno, né, da vacácio. Porque a lei entrou em vigência em 11 de novembro de 2017. Tinha muita gente que estava empregada e continua hoje, né? Não pode mudar no meio do caminho. Por mais que ganhe muito bem, se enquadre ali no que se imaginou para a cláusula, né, compromissória, mas não vai poder mudar agora. Só para os novos empregados admitidos depois da reforma e com esses requisitos cumpridos. Tá? Isso é importante. Não é mencionado com frequência, mas é muito importante para a arbitragem. Bom, a quitação anual, ela é outra inovação da reforma, a gente sabe, né? Pode, lá, o sindicato não faz mais homologação, mas ele participa dessa quitação anual. O que ele faz? É possível, não é obrigatório, é claro, que empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato, firmem um termo de quitação anual das obrigações trabalhistas perante o sindicato. A pergunta é, libera do quê esse termo de quitação anual? É o que está no parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas especificadas. Então, não é eficácia liberatória geral. Não é fazer um termo anual dizendo, agora esse ano aqui está resolvido. Não, só vai quitar o que tiver expresso nesse termo. É 13º, é férias, é hora extra, é adicional de salubridade, o que tiver ali. O que não tiver não está quitado, não se presume quitado. E, é claro, a gente não pode afastar do acesso ao judiciário uma eventual discussão de fraude, de coação, de vícios nesse negócio. Mas, independente do vício, só o que está no termo é considerado liberado, quitado. Tá? A eficácia liberatória, então, é diferente da do PDV. Aqui é restrita ao que tiver discriminado. Bom, a terceirização, ela sofreu modificações da reforma, mas ela foi modificada antes, e eu queria mencionar isso para vocês, para enquadrar o que a reforma fez. As duas leis, tanto a da reforma, que é a 13467, quanto essa lei de 2017 também, a 13429, fizeram uma opção diferente. Em vez de criarem uma lei da terceirização, que essa era uma demanda antiga, né? Terceirização não tem lei no Brasil, só tem a do trabalho temporário, que é justamente essa, 6.019, só tem o artigo 455, perdão, só tem aquelas hipóteses ali super pontuais. Crie-se uma lei. As duas leis fizeram uma opção diferente. Elas mudaram a lei do trabalho temporário, mas criaram uma regulação de toda a terceirização. Ou seja, inserir numa lei específica a regulação geral da terceirização. É uma opção atécnica, mas é o que temos para hoje. Tá? Foi o que as duas leis fizeram. Primeiro, a 13429 criou esse artigo 4º na Lei 6.019. Então, sempre que se lê essa Lei 6.019, vocês têm que ter isso em mente. Ela virou uma lei de regulação geral da terceirização, apesar do título dela ser do trabalho temporário. Tá? Então, criou esse artigo 4º, que prevê que a empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica que presta serviços determinados específicos. Não havia expressamente a liberação geral, que muita gente, sobretudo na mídia, na época, falou, está liberada a terceirização para atividade fim. Não estava expresso. Não havia uma clara opção por isso. Tá? Muita gente interpretou assim, por conta desse termo, determinados específicos, né, enfim, mas não é o que estava expresso.
Tanto que a reforma trabalhista, alguns meses depois, o que fez? Vamos deixar essa redação mais clara. Vamos dizer claramente que é para atividade fim também. Aí sim, a nova redação do artigo 4º dessa Lei 6.019 passou a considerar que considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Aí sim, não tem mais dúvida. É atividade fim e atividade meio. Tudo pode ser terceirizado. Com a reforma trabalhista ficou claro. Antes, não. Tá? A reforma trabalhista liberou de maneira expressa a atividade fim para ser terceirizada. Surgiram vários questionamentos, é constitucional, não é constitucional, o STF veio a se pronunciar. O que o STF decidiu? Ele decidiu que não somente a terceirização de atividade fim da reforma era válida, era constitucional, como ela era constitucional para situações anteriores à lei da reforma trabalhista. Foi isso que o STF decidiu. Tá? Então, digamos assim, o STF falou, vamos resolver isso de uma vez? Vale para todo mundo. Vale para contrato anterior, posterior, reforma, tá? Terceirização pode, atividade fim. O voto do ministro Barroso foi bem claro nesse sentido, né? Vale para tudo, a modernização da economia, enfim. Foi a ideia que prevaleceu no STF. É uma decisão vinculante, porque foi em sede de ADPF, né? Então não cabe nem ficar ali discutindo e tal, é uma decisão que tem efeitos vinculantes. Terceirização de atividade fim, sim, inclusive anterior à reforma. A ressalva que tem que ser feita é a seguinte: muita gente deduziu disso que o STF tinha retirado a responsabilidade do tomador. Não. O que o STF decidiu foi que o tomador pode terceirizar qualquer atividade, mesmo antes da reforma, mas a responsabilidade subsidiária dele permanece. Então, isso não foi modificado. Houve uma confusão, porque a mídia muitas vezes ajuda, outras tantas atrapalha. Ela divulgou, né, liberou geral, terceirização de atividade fim e tal, mas não é bem assim. A responsabilidade do tomador permanece subsidiária e permanece passível de cobrança. Tá? Isso não mudou em nada com o STF. Não há. A questão é, lembre-se que outra decisão do STF sobre terceirização por entes públicos exigia, na verdade, nem exigia expressamente, mas sugeria a necessidade de culpa, de prova da culpa, para a responsabilização. Tá? Tanto que o TST mudou a sua súmula 331 na época, mas para as empresas privadas não houve qualquer alteração na forma de responsabilização do tomador. Tá? Essa ideia passou a permear o debate e tal. Não foi o que o STF decidiu. Ele só decidiu que pode terceirizar a atividade fim em qualquer hipótese, mas não eximindo a responsabilidade do tomador, que permanece subsidiária. Tá? Independente de culpa, no caso de ente privado, tá? De empresa privada, isso permanece igual. Não foi modificado. Nem pela reforma, nem pela decisão do STF. Outras alterações importantes também, sempre esse caminho, muda a Lei 6.019 para a regulamentação geral da terceirização. Artigo 4º, são assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços, a que se refere ao artigo 4º, né, o artigo da liberação geral, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora. As mesmas condições. Que é isso? Isonomia entre terceirizado e empregado. De quê? Alimentação, porque o que ocorria muitas vezes, o refeitório do empregado é bonito, climatizado, adequado, limpo, e o do terceirizado é uma espelunca. Não pode. Tem que ser igual, o mesmo refeitório, ou pelo menos o mesmo tipo de refeitório. De utilizar o serviço de transporte, porque às vezes colocava um pau de arara para o terceirizado e um ônibus climatizado bonito para o empregado. Não pode. Tem que ser o mesmo transporte. Atendimento médico ambulatorial, treinamento adequado, ou seja, a isonomia ampla. E o salário? Também? Não. A legislação não foi até esse ponto. Ela previu também a igualdade de condições sanitárias, mas, em relação ao salário, a reforma estipulou, sempre por meio dessa lei, 6.019, né, o novo texto dela, que o contratante e contratada poderão, não deverão, poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante.
além de outros direitos que estão previstos. Então, o que está expresso é alimentação, refeitório, transporte, ambulatório, formação. Agora, salário é só uma possibilidade. Pode ser negociado, mas não é uma obrigação. O resto é obrigação. Tá? Então, nesse caso, a isonomia é só uma possibilidade, não é uma obrigação. Então, a gente não chegou a esse ponto pela nova lei. Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% do quadro de empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais, mas tem que ser locais com igual padrão de atendimento, para evitar aquilo que justamente a lei buscou afastar, que é um serviço de péssima qualidade para o terceirizado e de boa qualidade para o empregado. Isso não pode. Pode até ser um ambulatório diferente em outro local, mas tem que ser o mesmo padrão de higiene, de limpeza, de qualidade. E isso só se for número de terceirizados igual ou superior a 20% de empregados. Se não, tem que ser o mesmo ambulatório, o mesmo refeitório para todos. Uma previsão importante, né? Por último, em relação à terceirização, a reforma trabalhista inseriu definições referentes aos contratantes e contratados. Quais seriam? Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua principal. Reforçar a ideia de terceirização de atividade fim. Não precisava, mas reforçou. Já estava claro no artigo 4º, né? Artigo 5º-C, não pode configurar como contratada, nos termos do artigo 4º-A, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, quarentena de 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, ou seja, autônomo, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Evitar fraude. Né, evitar fraude. Era empregado até ontem, hoje virou um terceirizado. Não pode. Tem que ter uma quarentena de 18 meses. Tá? Mesmo que seja por forma de uma empresa, porque é a pejotização. Né? Você é empregado hoje, amanhã você cria sua PJ e presta serviço. Né? Um dia depois, não pode, tem que ter uma quarentena de 18 meses, que também vale para o empregado que é demitido, que não pode voltar na qualidade de empregado de empresa terceirizada. Ou seja ele criando a empresa dele, seja ele entrando numa empresa terceirizada, ele não pode, logo depois de sair da empresa que está contratando. Tá? É um período de quarentena importante para evitar fraude. Né? Tranquilo a terceirização? Dúvidas? Independente da função. A lei não restringiu. Que a função qualificada poderia. Não, não pode. Porque a fraude ocorre em tudo. Né? Ocorre do operário, mais simples, até um grande gerente, um grande executivo. Né? Bom, último ponto da aula de hoje, dano moral. Alguns preferem chamar de dano extrapatrimonial, aí eu deixo aos senhores a utilização do termo que acharem mais adequado. Eu usei dano extrapatrimonial, porque é assim que está na lei, mas é o dano moral, né? O conhecido dano moral. Existe uma indústria do dano moral ou não? Porque isso mobilizou o legislador reformista. Foi isso que levou ele a fazer essas modificações que a gente vai ver. É uma indústria do dano moral, é pedido demais, altos demais, o empregado não tem sucumbência, então ele pede o valor que quer. Bom, a minha posição é a seguinte: não existe indústria de dano moral, nunca existiu, e depois da reforma, menos ainda. A gente vê pedidos baixíssimos de dano moral, de R$2.000, R$3.000 e tal. Aí eu sempre digo, os mesmos juízes que condenam em 500 e R$1.000, às vezes, teve um caso recente do TST, de um gerente de banco que adquiriu depressão, ficou provado nos autos que foi por causa da pressão do banco, que é comum, né? É uma hipótese ordinária, infelizmente. Tinha sido condenado a R$50.000 pelo TRT, não me lembro qual, o TST baixou para 10 mil. Aí eu pergunto, esse ministro, se perder uma mala, ele vai querer R$100.000 de indenização. Mas ele deu 10 mil para um gerente que adquiriu depressão e que foi aposentado por invalidez, o gerente. Não é que ele ficou um pouquinho deprimido, foi aposentado por invalidez pelo INSS. Deu R$10.000 de indenização. Então, nunca existiu indústria de dano moral. O discurso dos que se opunham ao dano moral era esse, e continua sendo, mas nunca existiu. Pelo contrário, a meu ver, existe uma demanda muito represada trabalhista sobre o tempo, porque tem muitas situações que não são levadas por constrangimento do próprio empregado, de não expor uma situação que foi ali inadequada, enfim.
O fato é que, na minha opinião, nunca houve indústria. Tá? A gente vê até em relação a direito do consumidor, existe um excesso. Não existe excesso nenhum. O que tem de problema com o direito do consumidor no Brasil é absurdo. A gente tem um ótimo CDC, mas muito mal aplicado, muito descumprido, né? Enfim. O fato é que a legislação da reforma trabalhista veio restringir a, entre aspas, indústria do dano moral. Primeiro, com alguns artigos que são mais neutros, mas a tarifação, no final, a gente vai ver que é muito problemática. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. A gente começa a ter problema aí, porque se eu ler ao pé da letra, eu vou concluir que a Constituição não se aplica para dano moral. Como assim apenas as disposições desse título? A Constituição não tem validade? A lei está superior à Constituição? Porque é um pouco estranha essa redação. Mas, enfim, continuando. Artigo 223b. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial. Acabou a discussão se existem danos existenciais. Tá? Aqueles que dizem, não, dano existencial é frescura, é invenção. O legislador reformista previu o dano existencial, não tem mais essa dúvida. Ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então, previsão importante também já estava pacificado na jurisprudência, mas está na lei agora. Pessoa jurídica também tem direito a dano moral. Tá? Também sofre dano moral. Bom, artigo 223c, quais são os bens tutelados da pessoa física? A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde e o lazer e a integridade física. Tudo isso são os bens juridicamente tutelados da pessoa física. E da pessoa jurídica? A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência. Tudo isso são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Então, também a pessoa jurídica é passível de sofrer e ter direito à indenização por danos morais. A responsabilidade pelo dano extrapatrimonial de quem é? São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa. Meu grau é menor. Você colaborou, você é responsável. Tá? Ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Ou seja, no caso da relação de emprego, preposto, empregador, todo mundo é responsável. Tá? A reparação dos danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais. Isso também estava pacificado, mas sempre tinha um ou outro que discutia, não, dano material é uma coisa, dano moral não pode também. Pode, agora está expresso na lei. Danos materiais por lucros cessantes, enfim, você pede lá o que se deixou de ganhar, ou, sobretudo, a pensão, né, que é muito comum na área trabalhista, pensão lá por incapacidade total ou parcial, nenhum impeditivo para acumular esse pedido com de danos morais, indenização por danos morais. Agora está expresso na lei, tá? Apesar de ser a jurisprudência pacífica, havia uma ou outra voz dissonante. Se houver acumulação desses pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e de efeito extrapatrimonial. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Aqui é o que já estava na jurisprudência, não há maior polêmica. Aqui a gente chega no artigo mais problemático, 223G. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará parâmetros para fixar a indenização por danos morais. Quais são? Natureza do bem jurídico tutelado, intensidade do sofrimento da humilhação, possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa e as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, é muito critério, né? Olha que eu aplicava 5, mas agora chegou a 12. A ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito expresso, a situação social e econômica das partes. Isso aqui eu acho bem problemático, né? O pobre tem direito a uma indenização menor, o rico a uma indenização maior. Bem discutível essa questão da situação social e econômica das partes. Enfim, o grau de publicidade da ofensa. Tá. Aqui os parâmetros eles não são tão polêmicos. Com exceção desse 11, era mais ou menos o que a jurisprudência fazia.
Qual é o grande problema? É esse parágrafo primeiro. A famosa tarifação do dano moral. Vejamos o que foi previsto para depois comentar. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário. Leve até 3 vezes o último salário. Se ele ganha R$1.000, 3.000. Limite. Mas se a ofensa for de natureza média, até 5 vezes chega a 5.000. Hein? Tá vendo? E se for de natureza grave? Aí chega até 20 vezes, R$20.000. Poxa, tá bom, não tá? TST baixa para 10. E se for de natureza gravíssima? Poxa, até 50 vezes, R$50.000. Tá bom, não tá? A pessoa perdeu um braço, limite, R$50.000. Isso foi muito discutido em Brumadinho, por exemplo, porque ali a gente teve indenizações ambientais, consumidores e trabalhadores. Então, você vai ter situação de familiares ribeirinhos, por exemplo, que trabalhavam da pesca, do que fosse ali ligado ao rio, que vão ser indenizados com valores altos. E o trabalhador? Se ele ganhasse R$1.000, até R$50.000 no máximo. Então, é uma discrepância muito complicada, uma discussão fortíssima que está no STF, o STF não se pronunciou ainda. Tá? E aí a doutrina, mesmo doutrinadores de cunho mais conservador, têm visto essa previsão como de constitucionalidade bem duvidosa, para ser, digamos, bem politicamente correto no termo, né? Porque realmente é muito complicado você fazer essa tarifação. 2 problemas. Primeiro, esse limite, que é muito baixo para determinadas situações, e o fato de você utilizar o salário do empregado como parâmetro. Então, você tem ali uma situação, digamos, a empresa explodiu. Aí você tinha no mesmo local um gerente e um operário. O gerente ganhava 10.000, ele vai ter direito a até R$500.000 de indenização. E o operário, até 50.000. Por que essa distinção? Por que um ganha tão mais do que o outro? O gerente tem um padrão de vida maior, mas isso é critério para uma indenização? Então, isso é um primeiro problema. E o segundo, que é ainda mais complicado, a meu ver, é essa previsão no artigo 5º, incisos 5 e 10. O que está contido? A reparação integral do dano. E isso é Constituição Federal, está acima do texto da CLT. Reparação integral do dano não tem limite. É o valor do dano que tem que ser indenizado. Então, como assim eu ponho um teto no que a Constituição diz que tem que ser integral? Então, existem fortes dúvidas quanto à constitucionalidade desta limitação que a reforma trabalhista impôs aos danos morais, à indenização. Tá? O STF ainda vai se pronunciar, e é claro que será com efeitos vinculantes, mas o que a doutrina amplamente majoritária entende é que realmente não é constitucional essa tarifação, por esses 2 motivos que eu indiquei: vinculação ao salário e limitação, imposição de um teto. Tá? Claro, há os que defendem, mas eles são minoria. Tá? Amplamente majoritária na doutrina a posição de que essa tarifação é inconstitucional. Talvez, nesse caso, até o STF vá nesse sentido. Vejamos. A gente está aguardando aí. Parece que não tem muita pressa, né, para decidir, mas... mas a pauta se mexe. Você pede vista, você faz uma série de coisas. Quando sai a pauta do STF, a gente diz, em tese vai ser julgado nesse semestre. Depois tem que ver, né? Sim. Sem dúvida. E acontece. Só que isso é o preço do Estado Democrático de Direito. Se a gente não tiver isso, a gente vai ter uma ditadura do direito. Ou seja, os tribunais superiores impõem o que tem que ser imposto. O valor, a forma, entendeu? A jurisprudência evolui com essas discrepâncias. Claro que tem que haver uma certa uniformização. E, para isso, as Cortes Supremas existem. Exatamente. Mas isso já existe independente da tarifação. É o que eu estou dizendo. O TST tem uma tendência de reduzir valores que os CRTs aplicam, e isso é uma forma de uniformizar indiretamente. Agora, você tarifar para isso é muito problemático, porque aí você evita
Exato. Você usar o salário e tarifar, estou falando, não é hipótese. Eu já julguei casos de trabalhador que perdeu o braço. Como que você vai dar 50 mil no máximo para esse indivíduo? É um negócio surreal. Ele perdeu o braço até aqui. Não é perder um antebraço. 50 mil reais. Não mais do que isso. Então, é justo? É constitucional? Essa é a questão. Tá? Então, a uniformização da jurisprudência é um problema, mas ela já existia de outra forma. Não precisava tarifar o dano moral para isso. Pelo menos é a minha posição, com o respeito aí às posições em contrário. Né? Bom, é isso. Tá? Dúvidas? Vamos lá? Pessoal do fundo, que perguntou pouco. R$300 mil. 300 mil. O tribunal manteve. Eu acho que nem subiu para o TST. 300 mil reais. A empresa pagou, acho que depois em 10 de 30. Foi pago. Hoje, se eu fosse aplicar a lei, seria 50 mil, porque o trabalhador era humilde, ganhava uns R$1.000. Então, imagina. Né? Dúvidas? Por hoje é só. Até amanhã, pessoal, 18h30. Obrigado, hein?